Olá, meus irmãos e amigos, tudo bem com vocês? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu sou Melisvaldo Souza e hoje eu vim falar um pouco de um tema de extrema importância para nós. Vim falar hoje um pouco da nossa realidade. E aqui a gente poderia nos fazer uma pergunta antes de eu entrar em detalhes sobre esse tema, a nossa realidade. Deus conhece a nossa realidade? Conhece sim. Deus se interessa pela nossa realidade? Se interessa sim. Deus se importa pela nossa realidade? Se importa sim. E aí você me faria uma pergunta, Melisvaldo, já que Deus é amor e Ele se importa tanto com a nossa realidade, por que Deus não muda a nossa realidade? Porque Deus conhece a realidade da minha vida. E Deus conhece também a realidade da sua vida. Deus conhece a realidade do mundo hoje. De tudo que nós estamos vivendo hoje, Deus tem conhecimento. Eu não tenho dúvida do que estou te falando aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa. Para Deus mudar a nossa realidade, primeiro, a gente precisa mudar a nossa mentalidade sobre Deus. É isso que a gente tem que fazer. Para Deus mudar a realidade da minha vida, da sua vida, para Deus mudar a realidade do nosso mundo, da nossa geração, nós precisamos mudar a nossa mentalidade sobre Deus. Deixa eu te explicar. O poder da transformação de todas as pessoas está aqui na mente. O poder do crescimento, o poder do desenvolvimento, o poder da transformação, o poder da mudança, está tudo aqui na nossa mente. Eu quero relatar um fato aqui que aconteceu com Cristo Jesus, está relatado na Bíblia Sagrada, no livro de João, no capítulo de número 9, versículo de 1 a 7. Está escrito que Jesus ele ia andando com seus discípulos e ele encontrou um rapaz que era cego de nascença. Veja, o rapaz era cego de nascença. Está escrito lá na Bíblia. Ou seja, esse rapaz ele precisava de ajuda. Olha como que era a realidade dele. Deus conhecia a realidade da vida daquele rapaz? Sim. Deus sabia que aquele rapaz era um dependente de ajuda? Deus sabia sim. Mas por que Deus não ajudou aquele rapaz? A verdade é que aquele rapaz, ele ainda não tinha encontrado com a metodologia de Deus, com uma ordem de Deus, com um princípio de Deus. Veja o que foi que aconteceu. Quando Jesus e os discípulos viram o rapaz ali, os discípulos fizeram essa pergunta para Jesus: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele? Foi a mãe dele? Ou foi o pai dele? Quem foi que errou para que esse rapaz nascesse assim, nascesse cego? Ou seja, na ótica dos discípulos ali, alguém foi culpado por aquela situação que o rapaz estava vivendo. E deixa eu te falar, isso não está acontecendo com a gente nos dias atuais? A gente tenta achar culpado para tudo que acontece em nossa vida e para tudo que acontece em nosso mundo. A gente fica tentando achar culpado. O governo é culpado, o prefeito é culpado, o pastor é culpado, o pai é culpado, a mãe é culpado, é o marido, é a esposa, é o irmão, é a irmã. A gente sempre fica tentando achar culpado para os problemas do mundo. Veja qual foi a ideologia de Cristo. Jesus falou, nem ele, nem o pai dele, nem a mãe dele é culpado. Ou seja, nenhum deles pecaram. Isso aconteceu com ele para que manifestasse na vida dele as obras de Deus. Ou seja, obra é a mesma coisa que trabalho. Jesus estava dizendo, é da vontade de Deus trabalhar na vida desse jovem. É da vontade de Deus fazer alguma coisa pelo bem-estar desse jovem. É da vontade de Deus ajudá-lo. E Jesus fez algo que foge do nosso entendimento. Ele fez algo que foge da nossa ótica. Veja o que Jesus fez. Ele cuspiu no chão, ele fez lodo com a mão, untou os olhos daquele rapaz com o lodo que ele fez com o seu cuspe e mandou ele procurar o tanque de Siloé e lá lavar. E na ótica de Jesus, vai, lava e Deus vai resolver o seu problema. Você vai ficar curado. Querido, sabe o que foi que aconteceu? O rapaz se levantou e foi no tanque de Siloé. E está registrado lá no versículo de número 7, que ele foi, lavou e voltou vendo. Mas deixa eu fazer uma análise aqui com você. Aonde que estava o poder da cura? Estava no cuspe de Jesus? Não.
O poder da cura do rapaz, da solução do problema do rapaz, estava no lodo que Jesus colocou nos olhos do rapaz? Não. O poder de libertar o rapaz daquele problema estava no tanque de Siloé? Também não. Estava na água do tanque? Também não. Mas deixa eu te dizer. Veja a mentalidade daquele rapaz. Ele não questiona a metodologia que Jesus usa para resolver o seu problema. Ele não questiona, ele não quer saber a forma que Deus vai usar para resolver o seu problema. A mentalidade daquele rapaz, olha o que ele pensou na mente dele. Ele pensou o seguinte: se o Senhor está dizendo que se eu for lá e eu lavar os meus olhos lá no tanque de Siloé, eu vou voltar vendo. Se ele está dizendo que isso vai acontecer, eu creio, eu acredito que isso vai acontecer e eu vou fazer como ele me mandou fazer. Veja a mentalidade daquele rapaz. Eu vou fazer como ele me mandou fazer. Agora veja, o rapaz era cego, queridos. E você sabe como que um cego anda. Você sabe como que um cego se locomove. É uma dificuldade tremenda para se locomover, para andar. Imagine, eu vejo ele nas ruas de Jerusalém pedindo ajuda, dizendo: "Ei, aonde que é o tanque de Siloé? Por favor, me leva lá." E eu vejo as pessoas falando para ele assim: "Fulano, o que você quer fazer o que lá no tanque de Siloé? O que você quer fazer lá?" E eu vejo ele dizendo: "Não, sabe o que é? Eu encontrei com Jesus, ele passou um negócio no meu olho," porque ele não sabia o que era, porque ele era cego. Ele não viu, ele era cego. Jesus passou um negócio no olho dele, os discípulos viram. Jesus sabia o que estava passando no olho dele, mas ele mesmo não sabia. Por que ele não sabia? Porque ele era cego, ele não viu. Mas eu vejo ele dizendo para as outras pessoas, dizendo desta forma: ele passou algo no meu olho e falou que se eu for lá no tanque de Siloé e lavar os meus olhos lá no tanque de Siloé, eu vou voltar vendo. E eu acredito naquilo que ele mandou eu fazer. E eu vou fazer segundo a ordem dele, e eu tenho certeza que eu vou voltar com o meu milagre. Ele acreditou naquilo que Jesus mandou ele fazer. Eu vejo as pessoas ajudando ele. Até porque se alguém não ajudasse, ele ia gastar muito tempo para chegar lá no tanque de Siloé. E ele achou o tanque, lavou os olhos e o milagre aconteceu. Oh, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Veja qual era a realidade daquele rapaz. Com certeza ele não tinha um emprego. Com certeza ele precisava da família dele. E você sabe que a família cansa às vezes de tanto ajudar. Essa é a realidade. Quem tem filhos dependentes em casa, quem tem pai dependente, quem tem mãe dependente, sabe muito bem do que eu estou falando aqui. Entendeu? Quem tem pessoas com problema em casa, sabe muito bem do que eu estou falando aqui. As pessoas às vezes cansam. Imagina o sofrimento daquele rapaz lá no berço familiar dele. Imagina o sofrimento daquele rapaz lá no meio da sociedade onde ele vivia. Mas quando ele encontrou com o Senhor Jesus Cristo, que praticou os seus ensinamentos, a partir daquele exato momento, vivendo o que Jesus mandou ele viver, a vida dele mudou. Deus mudou a realidade da vida daquele rapaz. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que não é o momento de a gente parar de tentar ficar procurando culpado para os nossos problemas, culpado para os problemas do mundo, e começar a praticar aquilo que Jesus manda a gente fazer? Será que não é o momento? Nós estamos com tanto problema. A gente esqueceu do amor, nós esquecemos da paz, esquecemos da vida em comunidade, esquecemos da vida em família, esquecemos dos princípios de bondade que Deus nos ensinou a praticar isso. Veja que lá no Sermão da Montanha, Jesus Cristo ensinou dizendo: bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O nosso mundo hoje está numa confusão tremenda. Confusão na religião, nós temos confusão hoje na política, confusão nas famílias. Nós estamos vivendo em um tempo tão complicado, querido, deixa eu te falar, na mente de uma criança. Na mente de uma criança, quando ela está perto de um adulto, ela entende o seguinte: eu estou protegida. Essa é a mentalidade de uma criança. Na nossa geração hoje, uma criança perto de um adulto, ela está se sentindo ameaçada. Veja como que está, o que está acontecendo com a nossa geração. Que geração é essa que nós estamos vivendo? É o momento, querido, de a gente fazer igual aquele cego fez. Não se importar com a metodologia que Deus vai usar. O método que ele vai usar, isso aí é com Deus. Quando ele vai fazer, isso aí é com Deus. A forma que ele vai fazer, isso é com ele. O que nós precisamos fazer é nos unir. Pensar mais na união
pensar mais na paz, viver uma vida pacificada, pensa mais no amor, pensa mais numa vida em comunidade, pensa mais numa vida em família. Eu não tenho dúvida que o nosso Deus, Ele vai mudar a nossa realidade. Então, se nós mudarmos a nossa mentalidade e pensarmos menos em violência, pensarmos menos em confusão, pensarmos menos em briga, porque hoje só se fala disso. Eu praticamente, me desculpa te dizer isso, mas não assisto mais televisão. Eu parei de assistir televisão, porque a gente vai lá, liga a televisão no jornal, para assistir um jornal, para ver uma notícia. O policial que matou fulano, e fulano trocou tiro com o policial, e o pai que estrupou a filha, o avô que violentou a neta, o marido que bateu na esposa e espancou ela, o pai que violentou o filho. Meu irmão, só se fala em confusão nos nossos mundos hoje. Por incrível que pareça, as pessoas abandonaram as coisas boas para dar ibope só o que não presta. Essa é a nossa realidade. Deus conhece a nossa realidade? Conhece sim. O propósito de Deus é mudar a nossa realidade? Não tem dúvida do que eu estou te falando. Mas a gente precisa mudar a nossa mentalidade, porque o poder da nossa mudança está aqui. E a gente precisa valorizar as coisas boas da vida, as coisas boas do mundo, as coisas boas da vida das pessoas. É isso que a gente precisa valorizar. Então, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Buscamos a vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de oração, uma vida voltada para Deus. Eu não tenho dúvida que Ele vai mudar a nossa realidade. Amém? Graça e paz no teu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.